Giovanni Afonso, busca por treinador. Tem muita gente já comprando a calça roxa para receber o Cuca. Tem muita gente comprando aquela calça roxa que o Cuca adora para receber ele amanhã lá na Vila Belmiro, no CT Repelé, com a informação trazida no final de semana que Cuca já estaria acertado pelo Santos Futebol Clube, já estaria acertado com o Peixe. Devo comprar também, Giovanni Afonso, uma unidade dessa calça roxa do Cuca? Olha, Marcão, eu diria que sim. Eu acho que cairia muito bem uma calça verde em você. Eu acho que... Espetacular, seria realmente um fenômeno. Agora, se você quiser comprar por conta do Cuca, eu não recomendaria, Marcão. Não. Ih, mamãe! Compra se você achar bonita, se você quiser montar um look ali diferente, todo de roxo. Mas assim, se for por conta da calça da sorte do Cuca, do Alex Stivel, eu não recomendaria. O Santos não tem nada de concreto com o Cuca, Marcão. Vale a pena ressaltar, porque foi um nome que ficou quente no final de semana, né? Alguns colegas estavam dando como certo Cuca, que o Cuca seria anunciado nesta semana, mas não é o que vai acontecer, não é o que o Varanda e outros veículos, o Wagner Frederico, o próprio GE, tem como informação. O Santos não está acertado com o Cuca. O Cuca foi um nome em que o Santos negociou lá no passado para substituir o Carille, mas acabou não dando certo e foi debatido nos últimos dias, mas não teve nada de concreto, nenhuma ligação para o Alex Stivel para que ele retornasse e tivesse a sua quarta passagem pelo Santos. O Peixe vai atrás de um treinador estrangeiro, essa é a informação. O Santos quer um treinador estrangeiro e da escola portuguesa ali, um treinador diferente do habitual do futebol brasileiro. Alguns membros da diretoria, até o próprio Marcelo Teixeira, optariam por um treinador brasileiro pela segurança. Mas quem está ao seu redor, principalmente Paulo Brax e Alexandre Galo, entende que o momento é de um futebol diferente, é de uma mudança de postura, portanto o Santos deve ir atrás de um treinador estrangeiro e a preferência ainda segue sendo o Luiz Castro, Marcão. O nome A é o Luiz Castro, né, Giovanni Afonso? O nome A é o Luiz Castro, conforme o Varanda tem trazido nas últimas horas, nos últimos dias, é o Luiz Castro. O ponto é o seguinte, Giovanni, tem até uma informação que foi trazida há pouco pelo GE, que o Luiz Castro tem proposta lá de um time de Dubai, né? Enfim. Veja, o Luiz Castro, a partir do momento que ele começa a ouvir todo mundo, né, nós temos informações que o Luiz Castro estaria aguardando o término do Campeonato Brasileiro, porque ele sabe que outros clubes aqui no país vão propor a ele um projeto esportivo. Né? E pode ser inclusive o Botafogo, hein? E pode ser inclusive uma volta ao Botafogo do Luiz Castro. Então ele está esperando até o final. Agora, a partir do momento, Giovanni Afonso, que o Luiz Castro começa a querer ouvir tudo e todos, eu acho que é um risco muito grande. Por exemplo, eu não sabia dessa proposta dos Emirados Árabes pro Luiz Castro. Então tem lá mundo árabe, tem futebol português, tem futebol brasileiro. Nós estamos aí muito próximo de uma Copa do Mundo. Daqui a pouco surge alguma seleção querendo também contratar o Luiz Castro visando a Copa de 26. Sei, viu, Giovanni Afonso? Eu acho que em algum momento o Santos vai jogar a toalha, viu? E pode ser nos próximos dias, nas próximas horas. Acho difícil, viu, Giovanni Afonso? Quando o cara começa a ouvir todo mundo, e todos, me parece que o caminho dele não será o Santos. Porque o Santos é pouco competitivo financeiramente. Por mais que o Luiz Castro diga que a prioridade dele não é financeira, ninguém rasga dinheiro. Ninguém rasga dinheiro. Ou quer dizer que o projeto do time lá de Dubai é melhor que o do Santos? Vai pra onde o Luiz Castro lá? Hã? Qual que é o campeonato que tem lá no Catar? O Yusufa jogava lá, ele vai treinar o Yusufa? Qual que é o projeto melhor que o do Santos? Treinar o Yusufa no Al-Marquia? Então, quando ele começa a ouvir todo mundo, Giovanni Afonso, me dá a impressão que é difícil, viu? Eu concordo com você, Marcão. Assim, a gente traz a informação e a informação é exatamente essa. O Santos tenta e tem como prioridade o nome do Luiz Castro, mas não significa que vai trazer e não significa que eu
particularmente, acredito que o Santos vai conseguir trazer o português, Marcão, porque, assim, o Santos terá dificuldades tanto financeiras como de projeto esportivo. Financeira não precisa nem falar. O Luiz Castro é um treinador que já disse que quer pelo menos 2 milhões de reais por mês, além de investimentos altos em contratações. Fala-se na casa dos 50 milhões de dólares, né? Cerca de 300 milhões de reais. Então é muita coisa para um Santos que não tem esse poder ainda. Trabalha-se para ter um dia esse poder. Mas hoje, Marcão, olhando o cenário para 2025, o investimento do Santos será ainda um pouquinho mais baixo. E tem também a parte de projeto, Marcão. Qual que é o atrativo hoje de um treinador para treinar o Santos? A camisa, que claro, pesa bastante. A camisa do Santos, para mim, é a mais pesada do futebol brasileiro. O fato de, quem sabe, teremos um Neymar a partir de julho e para por aí. Porque hoje o Santos não vai disputar competições sul-americanas. O Santos hoje vai ter que fazer um elenco do zero, não tem uma estrutura pronta ali. Joga, Marcão, infelizmente, no estádio com pouco torcedor para acompanhar. Então, assim, não tem tanto atrativo para chamar um Luiz Castro para você. Então, Marcão, eu acho muito difícil disso acontecer. Tem interesse do Emirados Árabes ali, tem interesse também do Corinthians. Dizem que o Corinthians também é um clube que monitora a situação e hoje o Corinthians tem mais poder financeiro que o Santos. Então, de todos os ângulos, de todos os olhares, eu acho muito difícil o Luiz Castro vir para o Santos. Torço bastante, mas acho uma situação bastante utópica, Marcão. Eu acho esse termo utópico que você colocou, ele cai bem. É difícil acreditar, Torço também. Para mim, de todos os nomes, o Luiz Castro seria o melhor. Mas não vai resolver todos os problemas do Santos de um dia para o outro. Preciso ter claro isso. Mas é difícil imaginar, né? É difícil imaginar. O Santos não tem nenhuma estrutura de time pro ano que vem. O que estamos falando aqui ao término do Campeonato Brasileiro é criticando grande parte daquilo que foi feito nesta temporada em termos de elenco, né? Dizendo que vai precisar ser estruturado um novo time, ser montado um novo time pro ano que vem. E aí? E o Luiz Castro? Ele entende que esse é o melhor projeto para ele? Se financeiramente não será melhor, e claro que não será melhor, porque clubes árabes não tem concorrência com clubes árabes, pelo menos aqui no futebol brasileiro. É impossível concorrer com os árabes, né? Esportivamente, o Santos tem condições de montar um time que, no primeiro momento, vai dar ao Luiz Castro aquilo que ele imagina? Será que o Luiz Castro teria a paciência, né, de começar devagarinho aqui no Santos Futebol Clube, dando espaço para a base? O torcedor do Santos está preparado, né, para o investimento alto no treinador, ao invés de investir no futebol? Ou as duas coisas precisam estar juntas? Porque o Luiz Castro não é barato. Ao mesmo tempo, você traz o Luiz Castro, você precisa trazer grandes jogadores. Ele não vai comandar Balieiro, ele não vai comandar Sandri. Você precisa trazer bons jogadores pro Luiz Castro. Então tem muita coisa aí para rolar que realmente dá a impressão que é muito difícil, hein? É muito difícil que o Luiz Castro comande o Santos Futebol Clube. Aí, Giovani, temos outras opções. O Cuca, Pedro Caixinha e Renato Gaúcho. Aliás, o Paulo Brax concedeu uma entrevista no Sul e falou sobre Renato Gaúcho, Giovani Afonso. Exatamente, Marcão. Paulo Brax, nosso CEO, responsável por ir atrás de um novo treinador, deu uma entrevista a uma rádio gaúcha, exatamente, não foi para uma rádio do Rio Grande do Sul, foi para a rádio chamada Rádio Gaúcha, e ali ele disse boas palavras para o treinador Renato Gaúcho, hoje empregado no Grêmio. Abre aspas para o que disse o profissional do Peixe. Vou dar uma resposta pessoal. Entendo que ele, Renato Gaúcho, tem o perfil, mas não necessariamente que eu vá colocar ele numa mesa de possibilidade ou de negociação.
ele é treinador do Grêmio, mas a minha resposta pessoal de analista de futebol é que sim, Renato Gaúcho tem o perfil para treinar o Santos Futebol Clube. Então tá aí, Marcão. Paulo Brax, como o Varanda já vem confirmando, não disse sobre ter propostas, ter interesse nesse momento em Renato Gaúcho, mas é um nome que agrada bastante o atual CEO do Peixe, Marcão. O Renato Gaúcho, entre os nomes do futebol brasileiro, ele é um dos mais fortes, né? Então é natural que, se o Renato Gaúcho estiver sem clube o ano que vem e o Santos ainda em busca de um treinador, o Renato Gaúcho vai ser nome trabalhado pela diretoria santista. Para quem não se lembra, o Renato esteve muito próximo de treinar o Santos com Andrés Rueda, quando o Andrés Rueda era o presidente do Peixe. O Renato chegou a balançar, optou ali por permanecer de férias, semanas depois acertou com o Flamengo, se não me falha a memória. Então, o Renato é um nome forte no futebol brasileiro. Agora, você pensar no Renato é pensar na continuidade daquilo que vimos no Santos Futebol Clube em 2023, né? Em 2024. Então não me parece ser o caminho, mas é um nome que vai ser especulado não só no Santos, como em grandes clubes do futebol brasileiro.